Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 22 a 26. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Habitava com eles e batizava. João estava também batizando em Enom, junto a Salim, porque havia ali muita água e o povo concorria para ser batizado. João ainda não tinha sido posto na prisão. Levantou-se uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Foram ter com João e disseram-lhe: Mestre, o que estava contido da banda de além do Jordão, de quem tu deste testemunho? Ei-lo que está batizando, e todos vão a ele. Palavra da salvação. Comentário João 3, de 22 a 26. São João Crisóstomo. Nada há de mais evidente e forte do que a mesma verdade, a qual não deseja ocultar-se. Tampouco lhe põe medo os perigos, nem se teme das ameaças. Com efeito, a glória que tantos perseguem, não a busca a verdade, nem é nociva a nenhum dos homens. Assim subia nosso Senhor até Jerusalém nos dias de festa, sem se dar a conhecer, sem buscar a vanglória, senão para ensinar suas doutrinas a um grande número de pessoas e operar milagres para o benefício delas. Concluídas as solenidades, via de regra, tornava ao Jordão, porque para ali acudiam as multidões. Por isso diz: depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Como o evangelista escreve mais abaixo que o próprio Jesus não batizava, mas faziam-no seus discípulos, é evidente que aqui deve-se entender da mesma maneira, isto é, que apenas os discípulos batizavam. Enquanto os discípulos de Jesus batizavam, também o não deixava de fazer o próprio João, e assim procedeu até ser posto em ferros, como aliás indica o evangelista, quando diz deste teor: João ainda não tinha sido posto na prisão. E por que seguia batizando até então? Deixando de fazê-lo, haveriam de arguí-lo de invejoso e iracundo. Persistindo, contudo, a ministrar o batismo, não estava a buscar a própria glória, mas a instruir os que lhe procuravam para ir ao mesmo Jesus. Suas palavras, com efeito, tinham muito mais força para tanto que a dos próprios discípulos do Senhor, porquanto o testemunho que dava era isento de suspeitas, já que gozava da maior glória aos olhos de todos. E batizava então para que não aumentasse a rivalidade entre seus discípulos e os de Jesus, cuido que Deus permitiu que a morte o colhesse e Jesus não começasse a pregar senão após a morte do precursor, a fim de que a afeição de todo o povo se não dividisse entre ambos, mas transitasse inteira de João a Jesus. De fato, os discípulos de João invejavam os de Jesus Cristo e estendiam o sentimento ao mesmo Jesus. Desde que deram fé que os discípulos do Salvador estavam a batizar, desataram a proclamar que o batismo de João era superior. Levantou-se então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Esta questão levantaram-na os discípulos de João, e não os judeus, como deixa entrever o evangelista quando escreve que ela surgiu entre os discípulos do precursor e não entre os judeus. Ou seja, aquele que tu já batizaste. Preveniram-se, entretanto, de dizê-lo por tais palavras, para que não fosse trazida à memória aquela voz que desceu do céu. Contentaram-se, pois, com dizer o que estava contigo, como se dissessem: aquele que, embora estivesse entre os teus discípulos, e se não distinguisse particularmente de nós outros, separou-se de ti e se pôs a batizar. Acrescem:
de quem tu deste testemunho, como a dizer, aquele que tu puseste a lume, sobre quem atraíste todos os olhares, esse ousa tomar para si o teu ministério. É isso que significam essas palavras, ei-lo que está batizando. E não só disto se queixavam, senão também de que estavam a perder terreno, donde, e todos vão a ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 27 a 30. João respondeu: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. O que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está de pé e o ouve, enche-se de gozo com a voz do esposo. Esta é a minha alegria, e ela é perfeita. Convém que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Comentário João 3, de 27 a 30. Santo Agostinho. Talvez João esteja aqui a falar de si próprio. Como homem, tudo recebi do céu. Se, pois, devo a Deus o mesmo ser, acaso pretendeis que me torne vão, falando contra a mesma verdade? E como ele logra perseverar? Falo à força da humildade, que o não deixa cair, mas o sustenta, ao qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Queda-se em pé a escutar. Se sucede de cair, é porque não lhe prestou atenção. Portanto, o amigo do esposo deve ficar e ouvir, isto é, permanecer na graça que recebeu, a escutar a voz que o põe alegre. Não me regozijo da minha voz, mas com a do esposo. Minha alegria está em escutá-lo, como a dele está em falar. Sou a orelha, ele é a palavra. Pois o que acha-se incumbido de proteger a noiva ou esposa de seu amigo, esse deve cuidar para que ela não venha a amar outrem. Porém, se engendra tomar o lugar do amigo, abusando do que lhe foi confiado, não tornar-se-ia objeto de repulsa para todo o gênero humano? Conheço muitos adúlteros que anelam possuí-la, ela que foi comprada a preço de sangue. Estes, com efeito de intento, buscam, à força de seus discursos, tomarem para si o amor que é devido ao esposo. O que significa: convém que ele cresça. Com efeito, não pode Deus crescer nem diminuir. Jesus e João Batista, tocante ao nascimento carnal, eram contemporâneos, e o período de 6 meses que separa os dois nascimentos não é de grande monta. Essas palavras encerram um grande mistério. Antes da vinda de Nosso Senhor, os homens costumavam gloriar-se a si mesmos. Tendo descendido à terra, fez-se homem para diminuir a glória do homem e acrescer a glória de Deus. Encarnou, com efeito, para perdoar os pecados ao homem, com a condição de que assentissem em si confessar. Ora, o homem se humilha quando confessa seus pecados, e Deus, por assim dizer, eleva-se quando exerce sua misericórdia. Essa diferença exprimem-na os diferentes tipos de morte que sofreram Jesus Cristo e João Batista. A este foi-lhe subtraída a cabeça, aquele foi exaltado na cruz. É para notar que João nasceu quando a duração dos dias começava a decrescer. Jesus, ao contrário, quando entrava a dilatar-se. Cresça, pois, a glória de Deus dentro em nossas almas, e apouque a nossa própria, para que seja esta acrescentada em Deus. Ora, quanto melhor inteliges Deus,
tanto mais ele parece crescer em ti, pois que não pode crescer em si mesmo, porque perfeito desde toda a eternidade. Logo, que os olhos de um cego são curados. Ele começa por divisar um tanto de luz. No dia seguinte, já vê um pouco mais, como se a luz estivesse crescendo. Contudo, ela, a luz, esteve sempre plena, repousando na própria perfeição, quer ele visse, quer não. Assim, quando o homem interior progride no conhecimento de Deus, ele como que cresce no homem. Este, contudo, apequena-se, porque cai da própria glória a se levantar na de Deus.